Graça e paz, que Deus abençoe a cada um dos meus amados e queridos irmãos. Nesse momento eu louvo a Deus por mais uma oportunidade de poder voltar a comunicar com cada um de vocês para trazer mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 6, de 6 de novembro de 2022. A lição de hoje nos fala sobre a justiça de Deus. Esse é um tema muito importante em toda a Bíblia, porque muitas das vezes muito se ressalta o Deus de amor, o amor de Deus, e pouco se ressalta que Deus também é justiça. E às vezes quando se fala da justiça de Deus não há uma compreensão. É como se a justiça e o amor de Deus eles entrassem em contradição, eles não pudessem conviver. Mas de fato Deus, tanto Ele é amor, quanto Ele é justiça. Nós sabemos que a Bíblia como um todo, ela nos garante que Deus, Ele na sua justiça, Ele não vai tratar o culpado como inocente e nem o inocente como culpado. Mas Deus, Ele é um Deus justo, que Ele retribui a cada um segundo as suas obras. E aí a leitura da lição, o texto áureo da lição nos apresenta aí Salmo 18, 26. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Esse texto ele nos apresenta aqui a justiça de Deus em prática, mostrando que para aquele que no uso da sua liberdade, com responsabilidade, aquele que se mostra puro, Deus também se mostrará puro para com ele. Por quê? Porque aqui está a ideia de que o homem ele vai colher aquilo que ele plantar, que é uma lei divina, a conhecida lei da semeadura. Então, se o homem ele procura agir de maneira pura, em acordo com a vontade de Deus, com a santidade de Deus, ele recolherá também da parte de Deus uma atitude de santidade. Porém, o mesmo texto aqui fala sobre o perverso. Aquele que age com perversidade, Deus se mostrará para com ele indomável. Qual a ideia aqui de indomável? Aí remete aí a metáfora, remete a um animal feroz que não pode ser domado. Isso quer dizer o quê? Que o homem que ele peca contra Deus, aquele que se mostra perverso, ele colherá o fruto da sua perversidade. Ele cairá na mão de um Deus indomável, que numa outra linguagem poderemos dizer, ele será alvo da ira de Deus. Agora é importante nós observarmos que a ira de Deus é um tema muito mal interpretado por boa parte daqueles que leem a Bíblia, porque veem a ira de Deus como a ira do homem. A Bíblia diz que a ira do homem ela não manifesta a justiça de Deus. Então, toda vez que nós vermos a ideia de Deus, da ira de Deus em ação, é necessário que nós entendamos que não há ira no coração de Deus. A ira de Deus na Bíblia fala exatamente da sua justiça. E que, de fato, se o homem planta o mal, ele vai colher o mal. Se ele planta o bem, ele vai colher o bem. E também outra coisa que deve nos chamar a atenção, muitos aí, até mesmo a religião contribui para isso, para que o homem ele possa cuidar da sua vida, viver uma vida afastada do pecado, para não ir para o inferno, e aí coloca no homem essa ideia de ter medo do inferno. Porém, maior que o inferno é exatamente a ira de Deus. Em que aspecto? Primeiro momento, porque o inferno não foi feito para o homem, foi feito para o diabo e os seus anjos. Mas a Bíblia diz que Cristo ele se tornou carne e nos perdoou para que nós fôssemos livres da ira de Deus. Então todo homem criado por Deus, imagem e semelhança de Deus, como todos foram criados, pecaram contra Deus e estavam agora sujeitos, vulneráveis à ira de Deus.
E Jesus veio exatamente para nos livrar da ira de Deus. Ou seja, a única forma de você escapar da ira divina, da justiça divina, é através de Jesus Cristo. É Deus te olhar por meio de Jesus Cristo. Porque diretamente você jamais poderá chegar a Deus, mesmo porque a Bíblia diz que Deus ele não ouve pecador. A ideia de Deus não ouvir pecador é que todos nós somos pecadores. E o único sem pecado que tornou nosso intercessor, o nosso mediador entre Deus, foi exatamente Jesus Cristo. Portanto, a ideia aqui do texto é que Deus ele trará na lei da semeadura, para o que se mostrar puro, Deus agirá de maneira pura. Para aquele que se mostrar perverso, Deus trará a sua justiça, a sua ira, ele se mostrará indomável. A verdade prática, ela nos apresenta o seguinte: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana ela é pessoal. Isso é muito importante. Sabemos que Deus ele tem vários agentes à sua disposição, tanto para abençoar, quanto para amaldiçoar, quanto para punir, trazer juízo. Porém, todos os juízos de Deus contra o rebelde, contra o homem, é exatamente uma consequência do mau uso da sua liberdade. E aqui o texto fala que esses castigos divinos, eles revelam que a responsabilidade humana ela é pessoal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer exatamente que não se pode conceber a liberdade sem a responsabilidade. Dentre os vários atributos que Deus deu ao homem, nós temos a liberdade. O homem tem liberdade absoluta? Não, é claro que não. Somente Deus tem liberdade plena, mas nós temos uma relativa liberdade, e a minha liberdade ela é delimitada pelo campo da liberdade do outro, é delimitada pela lei dos homens, a lei de Deus, etc. Porém, nós temos uma liberdade, ainda que assistida, ainda que delimitada, nós temos. E essa liberdade ela nos foi dada para exercermos com responsabilidade. Então, cada um de nós temos um espaço para nós agirmos, para nós deliberarmos em dadas situações, porém nós nunca podemos esquecer que todos nós somos responsabilizados pelos atos praticados no uso da nossa liberdade. Então, nunca conceba liberdade, livre-arbítrio sem responsabilidade. E o que a verdade prática está nos apresentando é exatamente isso, que os agentes do juízo divino revelam a responsabilidade humana, que cada um pessoalmente é responsável pelos seus atos. A leitura bíblica em classe da lição está no livro de Ezequiel, capítulo 14, verso 21 a 22, nos traz um texto muito interessante que eu quero ler aqui para nós refletirmos. Diz-nos aí então o verso 13 do capítulo, o verso 12 do capítulo 14. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. E enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimarias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová,
que nem a filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra, e disser, espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas só eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar delas homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 juízos, a espada, a fome e as nocivas alimarias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Ora, aqui nós temos um texto que nos apresenta aqui Deus trazendo um juízo, um castigo, em 2 circunstâncias. A primeira, que ocupa aí os versos 12 até o verso de número 20, fala de uma situação hipotética, uma terra hipotética. E o verso 21 fala quanto à terra de Jerusalém, trazendo mais especificamente, falando sobre o juízo de Deus sobre a terra, sobre o seu povo. E é importante que nós vamos ver aqui que em todo esse texto, Deus fala exatamente de juízo que viria sobre a terra como consequência da atitude dos homens. A ideia de tomar aqui, não especificar uma terra nos primeiros versos, trazer essa terra hipotética, e no último verso falar da terra de Israel, de Jerusalém, mostra que Deus ele é soberano, a soberania de Deus é sobre todos, sobre toda a terra, e que Deus está debaixo do comando de Deus e passivo da justiça de Deus, o mundo como um todo, não apenas a terra de Israel, não apenas o seu povo. E aí no primeiro verso, ele vai exatamente iniciar dizendo, Ezequiel dizendo, que a palavra do Senhor veio a ele, e essa palavra lhe dizia, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. O que Deus fala aqui ao profeta Ezequiel é exatamente aquilo que eu estava abordando no início, que quando uma terra, e aqui uma terra aqui metaforicamente falando, essa terra pode ser qualquer terra, e tanto é que no final ele vai especificar a sua terra de Jerusalém, mas a terra aqui seria qualquer terra, qualquer povo do mundo, e terra aqui é bom entender como gente, já que a terra em si ela não se rebela contra Deus, mas são os habitantes da terra. Então aqui a palavra terra aqui é uma figura de linguagem, que é exatamente você tomar o lugar onde o povo habita pelo povo, seria uma espécie aí de uma metonímia. Então o texto está dizendo que qualquer terra ou qualquer povo, ou uma terra qualquer, quando ela pecasse contra Deus, que Deus então, a essa terra que pecasse, que gravemente se rebelasse contra Deus, que Deus estenderia a mão contra ela. Ou seja, a ideia de estender a mão é Deus se voltar contra essa terra, é trazer o castigo contra essa terra, mas como consequência do seu pecado. Ou seja, a lei da semeadura em ação. O que o homem planta, ele vai colher. Se planta o pecado, se planta a rebelião contra Deus, ele vai colher a ira divina, a justiça de Deus. Então o texto vai dizer que para com essa terra, Deus estenderia a sua mão contra ela e tornaria instável, inconstante o sustento do pão. Ou seja, que essa terra, agora a ideia de instável o sustento do pão é exatamente a terra mesmo, no sentido real,
ela começar a falhar na produção do pão, a terra não tornar mais fértil e se tornando cada vez mais infértil, melhor dizendo, e com isso viria a falta do sustento, viria a falta do pão, que pão aqui também é no sentido metafórico, que o pão aqui representa o alimento de um modo geral. Então essa terra, por pecar, a mão de Deus estaria contra ela, imagine, dura coisa é cair nas mãos de Deus para o juízo. Então essa terra se tornaria improdutiva, e por faltar o sustento do pão, a sequência do texto diz: enviarei contra ela fome, e arrancarei delas homens e animais. Faltando o pão, a fome é uma consequência imediata. E uma vez indo a fome, seriam arrancados da terra homens e animais. Aqui a gente pode fazer uma leitura um pouco mais expansiva, a ideia de arrancar homens e animais, tanto arrancar no sentido da morte, de homens e mulheres morrerem de fome, como no próprio sentido de terem que abandonar a terra em busca de alimento, em busca da sobrevivência. Mas o certo é que seriam arrancados homens e mulheres devido ao seu pecado. E agora, na sequência, no verso 14, o texto ele faz uma apresentação aqui, que eu acho muito interessante, mostrando que essa terra que pecasse, ainda que nela existisse 3 grandes homens da história, como Noé, Daniel e Jó, ainda que eles estivessem nessa terra, essa terra não seria poupada. E aí, se nós formos retomar um pouco a história, nós vamos ver quem foi Noé. Noé foi um homem que no seu tempo Deus o chamou para que ele construísse lá a grande arca que todos conhecem. Os homens rejeitaram a mensagem de Deus. Noé, durante anos, foi um pregador ali da salvação, e apenas ele e a sua família escapou daquele juízo divino, e a humanidade ela ressurgiu através de Noé e da sua família. Então, uma pessoa muito importante diante de Deus e para toda a humanidade. E o texto está dizendo que se Noé ele estivesse no meio dessa cidade, que essa cidade que pecou contra Deus, que grandemente rebelou contra Deus, ela colheria o fruto da sua rebelião, ela não seria poupada, mas apenas no caso esses 3 homens, se lá estivessem, eles salvariam apenas as suas vidas, por mais piedosos que eles fossem. Então vimos a figura de Noé, também Daniel, já um homem aí dentro do contexto de Israel, foi um homem que o nome de Deus foi glorificado através dele. Deus fez grandes maravilhas e se tornou um grande nome na nação de Israel, que ainda que Daniel, esse homem de Deus, estivesse ali, esse povo não seria poupado, mas apenas Daniel salvaria a sua vida. E uma outra personagem é Jó. Esse patriarca, que foi um homem do qual o próprio Deus deu testemunho, que era um homem temente a Deus, um homem que desviava-se do mal. E esse homem passou por uma grande prova e ficou provada a sua fé, a sua comunhão com Deus. Portanto, era um homem justo, temente a Deus, que se desviava do mal. E ainda que também Jó estivesse lá, ou esses 3 homens, Noé, Jó, que foi numa época bem antes da formação da nação de Israel, e Daniel, que já faz parte da nação de Israel, ainda que eles estivessem lá, nem a presença deles salvariam aquela cidade, mas apenas eles seriam salvos pela sua justiça. É o que o texto diz, olha, o verso 14. Ainda que estivesse no meio dela, dessa cidade hipotética, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Que nos faz lembrar quando Abraão ele intercedeu pela cidade lá de Sodoma e Gomorra,
estabelecendo um pacto com Deus sobre uma quantidade de justos que houvesse naquela cidade, se Deus pouparia aquela cidade. Ele foi baixando aí o número até que ele parou em 10 pessoas, se ali houvesse, e Deus diz que pelos 10 não seria destruída aquelas cidades, mas elas não havia lá 10 justos, apenas a família de Abraão, o casal Ló e a sua família. E aqui agora nós vemos essa questão que ainda Deus colocando, que ainda que tivesse esses grandes homens como intercessores, como alvo da bondade de Deus, apenas eles livrariam as suas vidas. Porém, aquela cidade, ela não livraria a sua vida, mas apenas esses 3 homens. Aqui é o que Deus está dizendo para Ezequiel. Aí o verso 15: se eu disser, ou se eu fizer passar pela terra, por aquela terra que pecou contra Deus, se eu fizer passar por ela nocivas alimarias e as assolarem, que fique assolada. Se eu trouxer o castigo, aqui as alimarias, os serpentes, os animais nocivos, se eu mandar que ela fique assolada, porque ela está colhendo o que ela plantou. Se eu mandar, assim será, que fiquem assoladas, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, os animais, as alimarias que eu mandar por lá. Verso 16: ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, ou seja, Deus está jurando por ele mesmo, que ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio delas, ele vai dizer, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livraria. Ou seja, se esses homens estivessem lá, ainda que eles tivessem seus filhos, as suas filhas, e esses também tivessem pecado juntamente com aquela terra, nem os seus filhos eles livrariam, mas livrariam apenas eles mesmos, e a terra seria assolada. Isso nos mostra exatamente aquilo que a verdade prática está dizendo, que a responsabilidade humana ela é pessoal. Todos nós queremos ter consciência disso. Muitos estão vivendo uma vida de facilidade, brincando de serem crentes, de serem cristãos, jogando a responsabilidade para a liderança, para o pastor, para o pai, para a mãe. Mas é necessário que você entenda que a responsabilidade é sua. Você prestará conta da sua alma diante de Deus. Seu pai prestará conta da sua própria alma. Você da sua. Seu pastor da sua. Cada um prestará conta da sua própria alma diante de Deus. Portanto, o texto aqui ele deixa bem claro que a justiça de Deus ela é aplicada e de que Deus ele trata cada um de nós individualmente. O pai não pode livrar a pele do filho, nem o filho do pai, nem o pastor da ovelha, não. Cada um será responsabilizado diante de Deus pelo que fez com a sua liberdade, com a oportunidade de voltar-se para Deus. Isso é muito sério, pense bem nisso. Portanto, aí na sequência, o verso de número 17. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra hipotética, e disser, espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais. Aqui homens e animais é no sentido genérico, homem aqui seria os habitantes, os animais. Aí vai dizer aí o verso 18, ainda que aqueles 3 homens, quais? Noé, Daniel e Jó, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Mais uma vez, reforçando a seriedade do trato de Deus com cada homem individualmente. Verso 19.
Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, que aí é a ideia de morte, com sangue, para arrancar delas homens e animais. Ou seja, ainda que eu venha trazer, se porventura eu trouxer a morte sobre aquela cidade, se eu trouxer o juízo sobre aquela cidade, mostrando que não há pecado que não será punido diante de Deus. E quando o homem peca, todos vão sofrer à sua volta, os animais, a sua família, etc., quando a terra peca contra Deus. Aí ele vai no verso 20: ainda que Noé, Daniel e Jó estivesse no meio dela, vivo eu, diz o Senhor, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Aqui nós vimos que a ideia da repetição e dos casos hipotéticos, e o próprio Deus jurando por si mesmo, já que ele não tem outro com quem jurar, mostra a seriedade, a certeza de que o castigo de Deus ele é inevitável sobre aquele que se rebela contra Deus, sobre aquele que de uma maneira consciente, de uma maneira deliberada, peca contra Deus no uso da sua liberdade. Mostrando que cada um será responsabilizado diante de Deus. Portanto, é algo muito sério a caminhada espiritual. Você tem que assumir a responsabilidade. Você tem que assumir a responsabilidade pelos teus atos. Aí depois de apresentar essas situações hipotéticas de uma terra, para poder aí, quando o texto aborda uma terra, que é para poder caber aí qualquer terra, em qualquer tempo, em qualquer contexto, aí Deus vai dizer mais especificamente agora, se Deus faz isso com uma terra qualquer, imagine com o seu povo. A Bíblia em vários momentos diz que o juízo de Deus ele começa pela própria casa, pelo seu próprio povo. Então, olha o que nos diz o verso 21, porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais, ou seja, se eu fizer isso com alguma terra, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos. E lá no início nós vimos aqui a mostra de juízos, como a fome, as alimarias, etc. E agora Deus aqui dá mais uma amostra, que não são todos os juízos de Deus aqui representados. Alguém pode até pensar, não, mas aqui está falando de alimaria, de animais, que coisa ultrapassada, que coisa antiga. Nós temos que entender o contexto do texto que foi escrito aqui há milhares de anos atrás. Não poderia ter um outro tipo de linguagem. Mas esses castigos de Deus aqui são apenas amostras dos castigos que Deus traz em cada geração para os homens que na sua geração pecam contra Deus. É claro que na nossa geração terão os castigos inerentes à nossa própria geração. Então o texto vai dizer, porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, que dentro daquele contexto era o quê? A espada, que fala exatamente de guerra, e que vai gerar morte por sequência, né? A espada, uma vez havendo a guerra, morrerá os homens, e a guerra também, a espada, destrói, no caso, plantações, destrói o sustento de uma cidade devido ao saque, aos espólios, a tudo aquilo que é retirado da cidade. Então a espada, como consequência, a fome, um outro castigo, a limaria, ou seja, animais, a cidade ficar deserta, e os animais selvagens começar a tomar conta da cidade, e a peste, que é decorrente, uma vez que há guerra, que há fome, que há morte, que há animais comendo os cadáveres. A peste é inevitável nessa cidade. Então tudo isso acontecerá. Então ele vai dizer, quanto mais se eu enviar esses castigos contra Jerusalém para arrancar dela homens e animais. Ou seja, se eu enviar para uma cidade hipotética qualquer os castigos,
E ainda que lá esteja esses grandes nomes, Noé, Daniel e Jó, eles não salvarão essa cidade, quanto mais se eu enviar os meus 4 castigos contra o meu povo, quem haverá de os livrar? E aqui o povo de Jerusalém, a gente pode fazer uma referência à igreja, ou a nós, ou àqueles que se dizem conhecer a Deus. Porque Jerusalém, Israel, era o povo de Deus, mas não andavam necessariamente na vontade de Deus, como várias vezes eles foram punidos. E hoje Israel ainda é uma promessa de estar voltando à sua casa e a nação toda, como um só homem, se voltar para o Senhor. Então aqui esses textos que nós lemos nos mostra exatamente que Deus, ele é um Deus de justiça. Que o homem plantar, isso também ele há de ceifar. Bem, a introdução da lição, agora eu vou para a introdução da lição, nos apresenta o seguinte: é importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel 14, 12 a 21. Estaria o profeta partindo do genérico para o específico, ou seja, de uma terra qualquer, para depois se dirigir à casa de Israel? É o que parece. A primeira parte dessa palavra profética é genérica e a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. A presente lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação, como nós já explicamos aí minimamente. Primeiro tópico, sobre a identificação do juízo divino. Uma leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento nos ajuda a compreender as ações de Deus concernentes à retribuição do pecado. Primeiro subtópico, o discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um prévio aviso. Ou seja, Deus ele não é injusto. Ele não toma o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. E geralmente Deus ele avisa o homem através das Escrituras, através dos seus servos, dos profetas, em sonhos, através da própria natureza. Deus avisa ao homem o mal, da própria lei, da própria justiça. Deus tem os mecanismos de avisar o homem que ele está para incorrer no mal, caso ele insista no seu caminho de rebeldia contra Deus. Portanto, a ira de Deus ela nunca vai acontecer sem uma causa evidente que a sustente. O Deus Javé, o Deus Javé de Israel, procede dessa maneira para oferecer oportunidade de arrependimento. Então Deus ele sempre está avisando o homem, mostrando o homem, para que o homem possa arrepender do seu mau caminho, porque quando o juízo de Deus for decretado, ele for derramado, o homem terá que arcar amargamente debaixo da justiça divina. O perdão divino vem com o arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive. Ou seja, se o homem verdadeiramente ele se arrepende, mesmo tendo determinado um juízo, Deus ele se arrepende de trazer o mal sobre o homem, se de fato o homem, no seu coração, ele esboçou um verdadeiro arrependimento. Porém, em caso contrário, ele será alvo do juízo da ira de Deus. E é sempre bom lembrar que quando nós estamos falando de ira de Deus, não entenda a ira de Deus como a ira humana, como se Deus fosse um Deus que tivesse um coração cheio de ira. Não, a ira de Deus não é no aspecto da ira humana, esse sentimento maligno, esse sentimento ruim, não é nesse sentido. A ira de Deus se traduz exatamente na aplicação da sua justiça, ou seja, o homem colhe o que ele planta. Eu pequei contra Deus, o que eu devo fazer? A Bíblia diz que é aquele que confessa e que deixa, aquele que confessa não é só dizer por palavra, aquele que se arrepende e que se propõe a mudar, ele alcança misericórdia da parte de Deus. Se você precisa da misericórdia de Deus, se arrependa, volte-se a Ele,
Não queira estar jogando a culpa para outro, para o pastor, para a família, para a religião. Não. Assuma o teu erro. Sempre foi um projeto de Satanás, sempre foi a proposta de Satanás fazer com que o homem não assuma com as suas responsabilidades, mas fica culpando o outro, desde o Éden. Ali Adão joga a culpa na mulher, a mulher na serpente, mas na verdade o melhor é cada um assumir a sua responsabilidade. Portanto, o perdão divino vem com arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive. Ao ali o profeta Jonas pregar aquela cidade, o rei, o povo, todos se arrependeram e aquela cidade foi poupada. Lá na frente, quando aquele povo volta a pecar, a distancia-se de Deus, aquela cidade é destruída por causa do seu pecado. Mas o tempo dessa oportunidade, o arrependimento, já havia expirado para Jerusalém. Jerusalém havia tido várias oportunidades e brincava com Deus, até que ela foi entregue nas mãos do inimigo. A vontade de Javé é abençoar o seu povo e restaurar a sua herança. Mas como ajudar quem não se ajuda? Por isso o castigo é inevitável. Trata-se de uma questão de justiça e santidade. Ou seja, a santidade de Deus, o amor de Deus, inclusive, requer que a sua justiça seja posta em prática. Que não se pode conceber um Deus que é santo, mas que não é justo. Que se ele é santo e ele não é justo, ele não pratica justiça, isso entra em xeque com a sua santidade. Então, a santidade divina exige que ele dê a cada um, retribua a cada um segundo as suas obras. E se a minha obra não é minha obra, mas eu estou escondido em Cristo, a justiça de Cristo me é aplicada para a glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Segundo subtópico, a primeira parte do oráculo. A expressão, quando uma terra pecar contra mim. Eu já expliquei, vou estar lendo. Essa expressão pode se aplicar a qualquer povo e em qualquer lugar ou época. Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente contumaz, que se recusa a ouvir a palavra. Ele torna instável o sustento do pão. Como isso é feito? A palavra profética esclarece com a carestia, fome, extermínio de seus moradores e até dos animais. Trata-se de uma grande crise econômica nacional que chamamos de recessão financeira. É uma das formas de Deus castigar uma nação é exatamente através da recessão financeira. Quantas cidades, quantos países estão sofrendo hoje? Exatamente porque inverteram a justiça, trocaram os valores, zombaram de Deus nas suas atitudes, no inverter dos valores, os costumes destoantes da vontade de Deus, da própria natureza, as suas más escolhas quanto às suas lideranças, a honra a quem não merece honra, o aplauso ao desonesto, ao corrupto, ao homem que não teme a Deus, e depois vem as consequências. A recessão financeira, vem a inflação, vem a falta de alimentos e muitas coisas, pestes, doenças, tudo como consequência da desobediência de ter virado as costas para Deus. O terceiro subtópico, descrição dos agentes do juízo divino. E Javé que manda as chuvas e fertiliza a terra e o campo. Ou seja, é Deus que manda a chuva, é quem faz a erva brotar, mas é Deus também que torna a terra improdutiva. Como castigo, como foi o caso quando Adão pecou contra Deus. A terra começou a dar espinho, o homem teria que trabalhar a terra, teria mais dificuldade, menos alimento para o seu sustento, exatamente como consequência da sua desobediência. Ao invés de agradecer a Deus, esses homens agradeciam, no caso, a nação de Israel, agradeciam as abençoadas colheitas a Baal. Deus mandava a chuva e os homens agradeciam a Baal.
A seca era um sinal visível do castigo divino. A espada, linguagem figurada para designar a guerra, também resulta em fome e peste. A fome é uma referência à escassez de alimento provocada pela destruição da produção pecuária. A peste, resultado da epidemia causada pelas mortes nos campos de batalha. Mas no versículo 21, o profeta acrescenta a figura de animais ferozes. No versículo 21, o oráculo inclui Jerusalém como destinatária da profecia, de modo que podemos afirmar que essa palavra profética é para qualquer nação e época. Ou seja, o texto aqui, todos os castigos, todos os agentes de juízo divino, como o próprio Satanás será um agente de juízo divino, tem sido nesse momento na terra, no mundo, e será muito mais ainda quanto da grande tribulação, exatamente como forma de justiça, de castigo divino, de punição divina sobre os filhos da desobediência. O tópico 2, sobre a petição que Deus não atende. Nós encontramos em Jeremias e Ezequiel duas situações hipotéticas de orações intercessórias de justos que Deus não atende. O exemplo de Moisés e Samuel, o de Noé, Daniel e Jó. Que nós vimos aqui Deus trazendo o exemplo de Moisés e Samuel, e temos aqui o exemplo de Noé, Daniel e Jó, que fala duas situações hipotéticas de que Deus não ouve a oração. Primeiro exemplo, o exemplo de intercessão pelo pecador. Primeiro tópico, melhor dizendo, exemplo de intercessão pelo pecador. Deus aceitou poupar a cidade de Sodoma e Gomorra, atendendo à oração intercessória de Abraão. Isso se houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma. Então Abraão, quando intercede a Deus e coloca aquela cota, depois de uma longa conversa, ele vai baixando o número, ele coloca uma cota de 10 pessoas, Deus ele se dispôs a atender a oração de Abraão, a sua intercessão, se ali houvesse 10 justos ali em Sodoma. Porém, nós sabemos que, infelizmente, não existia, e ela foi punida. Moisés e Samuel, dois baluartes de Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo, nos casos de pecados e rebeliões. Então, aqui mostra, no primeiro momento, o exemplo de Moisés, de Samuel, mostra aqui o exemplo também de Abraão, que intercedeu aqui pelo povo, e no caso de Abraão, se houvesse aqueles justos 10, Deus não destruiria. Deus ouve a Samuel e a Moisés, quando intercedeu pelos rebeldes, para que Deus os perdoasse. Deus perdoou o povo de Israel reiteradas vezes. Israel se rebelou contra Deus, ainda no Sinai, com o culto do bezerro de ouro. Mas Deus perdoou-os e renovou o concerto com os israelitas. Inspirado nessas experiências dos homens de Deus, que oramos pelos outros e intercedemos pelos pecadores para que eles se arrependam e venham a Cristo. Ou seja, inspirado nesses homens, e a Bíblia nos ensina a interceder por todos os homens, é que nós fazemos intercessão, pedimos a Deus misericórdia pelos homens, para que eles mesmos reconheçam seu pecado e se arrependam e sejam perdoados por Deus. Porém, há momento quando o homem ele se fecha para Deus, ele se rebela, ele se apostata de Deus, que o castigo é inevitável. Aí o subtópico 2, o castigo inevitável. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo da sua história, desde a peregrinação no deserto, levaram a nação a uma apostasia, a um afastar generalizado. Chegou-se a um ponto em que não havia mais retorno. Então o homem que ele endurece a cerviz, ele começa a brincar com a misericórdia de Deus, a abusar da bondade de Deus, ele pode chegar num estado onde não há mais lugar para arrependimento, onde o castigo ele é inevitável, como foi o caso da nação de Israel, e como acontece na atualidade. Muitos estão brincando com Deus, mas Deus é amor, aí peca, pede perdão,
já de uma forma assim premeditada. Chegará um tempo que não há mais lugar de perdão no coração dessa pessoa. Por quê? Porque ela já fechou a porta por meio da apostasia consciente. Ela fechou a porta para Deus, para a atuação do Espírito Santo. Portanto, tenha muito cuidado, não brinque com Deus, não brinque com o pecado. Chegou-se a um ponto que não havia mais retorno. As Escrituras mostram que há situações em que Deus recusa a perdoar a nação e até pessoas, como aconteceu com Saul, que Deus já havia se afastado de Saul. Ele clama para que o profeta Samuel intercedesse por ele, para que ele fosse perdoado, porém já não havia mais lugar para arrependimento. O profeta Jeremias intercedeu pelo povo, mas Deus endureceu a sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. Ele já havia ultrapassado o limite do cálice da ira divina. Subtópico 3. Quando Deus não atende à oração intercessória de um justo. A Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos, mas isso lá está em Tiago 4, 5 e 16. A oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. O pecado para a morte, na linguagem do apóstolo João, em 1 João 5,16, é a apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé e abjura o seu Deus. Então, o pecado para a morte, ou pecado que não há perdão, é exatamente essa apostasia total, tanto individual quanto do povo, que de forma inconsciente, melhor dizendo, vira as costas para Deus. A apostasia é negar a fé que antes defendia. Isso acontecia reiteradas vezes em Israel, mas no período final do reino de Judá não havia mais remédio senão juízo divino sobre a cidade de Jerusalém. Então tenha muito cuidado, você que já desfrutou do dom de Deus, da vida com Deus, e de repente você virou as costas e hoje você zomba daquilo que você defendia. Esse é um caminho perigoso, é um caminho da apostasia, que você pode ser quebrado sem que haja mais cura. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. O povo de Judá considerava a presença de alguns homens tementes a Deus no seu meio, como foi o caso dos citados na Bíblia, no caso aí de Samuel, de Jó, de Abraão, de Moisés. Então ele considerava, e aí os profetas na atualidade, tanto do passado quanto na atualidade, profetas como Jeremias, Ezequiel, Daniel. Então o povo de Judá considerava que a presença de alguns homens tementes a Deus na nação era uma espécie de uma apólice de seguro contra desastres. Lê do engano. Muitos hoje estão incorrendo no mesmo erro. Não, mas o meu pastor é uma bênção. O meu pai, a minha mãe é uma bênção. E aí ele vai orar por mim, ele vai interceder, ele vai me ajudar nas minhas fraquezas. Tenha muito cuidado. Ter um pastor que é uma bênção, ter uma igreja que é uma bênção, ter um pai que é uma bênção, isso não te dá garantia de vida eterna, não te dá garantia de salvação, não te dá imunidade. Isso não te garante livrar-se da ira divina, do castigo de Deus, tanto nessa vida quanto na eternidade. Portanto, tenha muito cuidado. O grande erro de Israel foi exatamente achar que sempre teriam homens de Deus, profetas ali na nação para interceder, e que isso ali era uma apólice que eles tinham ali de seguro contra a ira de Deus. Porém, estavam enganados. Há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Deus te deu hoje um pastor, te deu um pai, uma mãe, um conselheiro, alguém que fala com você. Às vezes você fica até incomodado, acha a pessoa ridícula, antipática. Você deveria agradecer a Deus por ter alguém que te considera, que te leva a sério, que ama a tua alma, porque você não terá isso sempre.
e um dia você pode buscar e não achar mais lugar para arrependimento e nem pessoas que te ajudem. Em tempos de adversidade, sempre podiam, no caso o povo de Judá, sempre podiam contar, pedir conselhos aos profetas de Deus. Devemos lembrar que a relação com o nosso pastor, nossa família e amigos tem com Deus, que nós, isso aqui é muito interessante. Devemos lembrar que a relação que o nosso pastor, nossa família e amigos têm com Deus não nos protegerá das consequências de nossos pecados. Um amigo, o pastor, o pai, a família pode nos ajudar aconselhando, sim. Porém, cada um de nós teremos que prestar conta diante de Deus. O pai não vai dar conta do filho, o filho não vai dar conta do pai, o pastor não vai dar conta da ovelha, ele vai dar conta em outro aspecto, mas no sentido de avalizar a tua salvação, não. É cada um, a vida com Deus é um relacionamento individual e pessoal. Cada pessoa é responsável por sua relação pessoal com Deus, sua fé pessoal e real. Ou você se apoia naquilo que outros fazem? É um questionamento. Por fim, o último tópico, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Estava chegando o tempo em que nem com a intercessão de Moisés e Samuel o povo seria poupado. Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. Havia esse imaginário popular que, como ali havia justo no meio do povo, então Deus tinha que tolerar o pecado do povo. Não. Simplesmente Deus tira o justo e pune o pecador, aquele que virou as costas para si. Primeiro subtópico, por que o povo rejeitou os profetas? A geração dos profetas, Jeremias e Ezequiel, conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruiria Jerusalém com um número maior de justos, um número maior de profetas? Esse era o imaginário popular. Essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas. Não, nós temos vários profetas, então se por 10 justos Deus não iria destruir Sodoma e Gomorra, imagina aqui que nós temos tantos profetas, tantos justos. Lê do engano. Tenhamos muito cuidado. Não, estamos no tempo da graça, Deus é misericordioso. Não, a graça não é uma permissão para vivermos da maneira como nós queremos. A graça, o tempo da graça é apenas uma dispensação divina, mais uma dispensação. Porém, essa dispensação ela findará. E todos nós nos veremos diante da responsabilidade para com Deus e com os nossos atos. Esse argumento pode explicar porque Ezequiel afirma que ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Esse oráculo está entre os mais severos. Veja que todas as vezes que os 3 justos são mencionados, vêm acompanhados de chancela de autoridade espiritual. Quando vem o termo, assim diz o Senhor, é um oráculo severo, que está colocando, é Deus que está dizendo, juro por minha própria alma, mostrando a seriedade desses ensinamentos. Então, quando vem, diz o Senhor Jeová, vivo eu, diz Jeová, tudo isso mostra a seriedade desse oráculo e a severidade daquilo que ele trazia. Subtópico 2, Noé, Daniel e Jó. Por que Daniel? Aí pergunta aqui a lição, faz um questionamento. Por que Daniel? Há quem se surpreenda em ver o nome de um jovem entre 2 grandes e antigos patriarcas, que no caso era Noé e Jó. Por que então Daniel ali? Pois a lição aquela vai traçar um comentário que fazia todo sentido exatamente ter o nome de Daniel ali. Talvez não faria, para aquele contexto ali, imediato, não faria sentido Noé e Jó, porque eram patriarcas que existiram antes da formação da nação de Israel.
mas no caso de Daniel era o que mais fazia sentido estar ali. E Deus traz o nome desses dois antigos patriarcas e Daniel, o grande profeta Daniel, para poder mostrar o peso que esses homens tinham diante da nação e a importância deles para Deus, e que mesmo assim eles não livrariam a nação do seu pecado se ela não se arrependesse. Mas a pergunta deveria ser invertida, pois Daniel era judeu, mas Noé e Jó não eram israelitas e viveram muito tempo antes da formação do povo de Israel. Daí não ser israelita, porque a nação nem existia. Porém, eram exemplos de justos reconhecidos de todo o povo conhecia esses dois patriarcas aí, Noé e Jó. Então eram conhecidos de todo o povo, pois adoraram e serviram o mesmo Deus, Javé de Israel, Criador dos céus e da terra. Mas somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que o creem. Aqui é muito interessante, porque apesar de Noé ser um homem justo, Jó, o próprio Daniel, a justiça deles não estendia a outros. Cada um será julgado pela sua justiça. Então a justiça de Noé, de Daniel, de Jó não ia servir para o povo, caso ele estivesse no meio do povo ali. Mas cada um tinha que ter o seu relacionamento pessoal com Deus. Então isso é muito, muito sério. A justiça do teu pai, que é um homem, ou a tua mãe, mulher de Deus, o teu pastor, ela não vai cobrir o teu pecado. Cada um terá que relacionar-se com Deus. Então deixe de ficar à sombra do teu líder espiritual. Ele é útil e necessário que você tenha, sim, para te instruir. Mas aprenda a desenvolver a tua comunhão com Deus. Louvado seja Deus. E por fim, um último tópico. O profeta Daniel, nos últimos tempos, tem surgido questionamentos sobre a identidade do Daniel apresentado nesse trio de justos. São dois os argumentos para explicar não ser o profeta Daniel da Bíblia. Primeiro, a grafia do nome que Ezequiel emprega é Danil, não é como Daniel, usado no livro de Daniel. E segundo, o fato de ser muito jovem para ser contado entre os dois patriarcas antigos. Mas muitos expositores do Antigo Testamento consideram tais argumentos insuficientes, pois não se deve dar importância demais à ortografia. Isso porque na Bíblia vai ter muito essa questão dessa mudança de ortografia a depender do livro, do contexto em que é citada a personagem. Não se deve dar importância demais à ortografia, pois soletrações variantes nunca foram novidades na antiguidade bíblica. Além disso, Daniel era contemporâneo de Ezequiel na Babilônia e era ministro da corte de Nabucodonosor. Daí ser uma personagem que sim podia ser citado, que era muito bem conhecido ali do povo quem foi e quem era Daniel. A reputação de Daniel, pela sua fé e sabedoria, se espalhou rapidamente entre os exilados de Babilônia. Daí Daniel está presente entre esses dois patriarcas. Por fim, a conclusão. Concluímos a nossa lição conscientes de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. É importante ter em mente esse conceito para não se confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador que crê em Jesus. Aqui é muito importante, aqui na conclusão, e vai fechar mostrando que o enfoque da justiça de Deus, nesse discurso de Ezequiel, diz respeito à retribuição divina ao pecador, ao castigo. E que essa justiça aqui de Ezequiel não pode ser confundida com a justiça nas epístolas paulinas, que fala da justiça de Cristo, como sendo suficiente para justificar o pecador diante de Deus. Ali a justiça de Cristo, que é imputada para a nossa justificação, tem um aspecto de salvação, de nós ocuparmos esse lugar em Cristo, essa posição em Cristo, de filiação, de nos tornar membros da família de Deus. Já a justiça em Ezequiel fala de punição, de juízo,
da ira de Deus, como em outros contextos, ok? Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos entender a cada dia que nós temos um Deus que é justo, um Deus que é amoroso, mas igualmente justo. E que a justiça de Deus, ela vai tratar cada um de nós segundo as nossas obras e segundo a nossa posição em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua família. Continue orando por mim, por minha esposa Lucimar, minha filha Samila. E também eu peço oração pelo nosso país, para que Deus ele tenha misericórdia de nós. Estamos vivendo aí nesse momento muito difícil para o nosso país, o país aí dividido, debaixo de uma grande tensão. Que Deus ele tenha misericórdia e que a justiça de Deus ela seja realizada em nosso país. Alguns estão pensando que o mal venceu, o mal não venceu. E esses dias alguém perguntou para mim se diante desse contexto se o mal tinha vencido. Eu falei de modo nenhum se o mal tinha vencido o bem. O mal jamais vence o bem. Muito que pode revelar o cenário que estamos vivendo é que fica revelada a identidade de muitas pessoas que já não se dobram diante dos princípios da palavra de Deus, mas não que o mal vença o bem. Que Deus abençoe a você, a todos nós, ao nosso país, a nossa pátria, que possamos vencer esses dias tenebrosos. Um grande abraço, Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.